ficar a vida inteira ouvindo a tua voz tão doce. Queria ficar a vida inteira ao som das tuas palavras. Nem só de pão o homem viverá, mas da palavra que sai da tua boca. Eu poderia ficar a vida inteira ouvindo a tua voz tão doce. Eu poderia ficar a vida inteira ao som das tuas palavras, como uma lâmpada para os meus pés, como luz no meu caminho. As tuas palavras que alimentam. Como uma lâmpada para os meus pés, como luz no meu caminho. As tuas palavras que alimentam. Eu iria ficar a vida inteira ouvindo a tua voz Tão doce, tão doce, tão doce, tão doce. tão doce.
Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos à dúvida e ao medo. Mas eu sei quem é que nunca mudou. Eu sei quem é que nunca falhou. Eu sei quem permanece fiel. Eu vou pegar. Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram. Eu sei que não é filho do homem pra que minta. Eu sei quem aqui precisa mudar. Por isso, faz-me um vaso novo. Faça tudo novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Maravilhosa. Senhor, Dá pra ver daqui, ó. às vezes simplesmente eu não consigo acreditar. Te confesso que tem dias que eu não consigo ver, nem mesmo que pela fé as suas promessas uma a uma se tornarem realidade. Mas eu sei quem é que nunca mudou. Eu sei quem é que nunca falhou. Eu sei quem permanece Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Novo canto, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra,
donará toda honra, toda glória. Glória a Deus. Bom dia, irmãos queridos. Eu quero dizer a vocês que não foi pai, não foi mãe, não foi irmão que os chamou para se levantar e vir à casa do Senhor nesta manhã. Que foi o próprio Deus que chamou vocês. E que Ele tem palavra para vocês nesta manhã. Sejam bem-vindos, meus irmãos queridos. Vamos orar, né, pedindo ao Senhor que esteja conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos tão gratos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos chama pelo nosso nome, porque o Senhor sabe, Senhor, porque estamos aqui hoje, antes mesmo de nos levantarmos, Senhor. Quando o Senhor nos chamou, o Senhor já estava com a palavra preparada para nós, ó Deus. Nos prepare então, Senhor, neste momento, para receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. E nós queremos, Senhor, levantar um louvor de honra e glória em Teu nome. Dizer, Senhor, que Tu és bem-vindo, Senhor. Entra, Senhor, no nosso coração. Espírito Santo de Deus, toca-nos, Senhor, nesta manhã, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ter ouvidos para ouvir a Tua voz. E compreender, Senhor, o que o Senhor tem para nós nesta manhã, ó Deus. Somos gratos, Senhor, pela Tua presença nesta manhã. Vem mesmo, Espírito Santo de Deus, e nos enche com a Tua presença. Nós temos fome de Ti. Nós queremos, Senhor, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Então, Senhor, agora neste momento, limpa, Senhor, a nossa mente. Tira, Senhor, todo tipo de preocupação, ó Deus. Todo tipo de cansaço, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar cativo aqui contigo, ó Deus. Nos prepara. Nós declaramos, Senhor, que a Igreja Metodista em Amparo Te ama e tem fome de Ti. Então, vem, Espírito Santo. Vem, nos enche mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Pode sentar, irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 41. E nós vamos ler de 8 a 10. Quem não trouxe a Bíblia pode acompanhar. Aqui. Eita, que povo bonito tem hoje. Temos visitantes, ó. Já contei 3 aqui, hein? Tem mais? 41? Isaías 41, de 8 a 10. A Bia vai colocar lá. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos teus cantos mais remotos. E a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus, que nos levantou hoje, que nos sustentou e que Ele é fiel para fazer muito mais, além daquilo que nós temos esperado. Bem? Essa passagem bíblica que Deus assegura a Israel, né, seu servo e descendente de Abraão, amigo de Deus, que não deve temer, pois Ele está com eles, os fortalecendo, ajudando e sustentando. Deus lembra o povo escolhido do seu amor e compromisso, prometendo apoio inabalável, mesmo diante de desafios e oposições. É o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o nosso Deus de hoje. E Ele nos garante isso. Ele que nos sustenta, Ele que tem cuidado de nós, né? E no versículo 8, Deus se dirige a Israel chamando o seu servo e o distinguindo como descendente de Abraão, que era um amigo de Deus, né? Nós também somos amigos de Deus, né? Temos sido amigos de Deus. Temos nos colocado à disposição, né, para Deus falar, cuidar de nós, né? Temos lido a palavra, né?
conversado com ele através de oração. O Senhor também lembra Israel de ter sido levado de confins da terra. O chamou e declarou meu servo, reafirmando a escolha e não a rejeição. Deus não rejeita. Deus não nos rejeita. Às vezes você pode achar que, Deus não tem olhado para mim. Deus não rejeita um amigo seu. Se alguém está rejeitando, pode até ser nós, por faltar de ler a palavra, ter intimidade com Ele, orar, conversar. Mas Deus não rejeita. No versículo 10, a mensagem principal é de conforto e força. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus afirma que nos fortalece, que nos fortalecerá, ajudará e sustentará com a destra de sua justiça. Então não temas, irmãos. Se você está passando por algum tipo de dificuldade por esses dias, não tema, porque é o Senhor que tem a direção. O poder está na mão de Deus. Entrega o seu caminhar nas mãos do Senhor e Ele te sustentará. Isaías 41, 9, 10 é uma mensagem de esperança e encorajamento, instruindo o povo a não temer, porque Deus está com eles. Promete fortalecê-lo, ajudar, sustentar com sua mão direita. A passagem assegura que apesar das tribulações, a presença e o poder de Deus garante sua proteção, auxílio e vitória final para aqueles que confiam nele. Confia. Entrega o seu caminhar no Senhor. Tudo que você tiver, tudo que entrar pela tua casa, todos os seus desejos, coloca primeiro na mão do Senhor. Converse com Ele. Se for da vontade dEle, Ele te sustentará. A passagem não temas, diz assim, o medo surge da vulnerabilidade e da solidão, mas Deus oferece certeza da sua presença para combater esses sentimentos. Então não tenha medo, né? Creia na presença do Senhor, tenha certeza que Deus está contigo, porque eu sou contigo. A presença de Deus é uma garantia de proteção divina e um lembrete do seu relacionamento de aliança com o povo. Como que é essa aliança, né? Ter intimidade com o Senhor, crer, né? Hoje nós vamos comemorar a ceia, né? É uma aliança que Deus fez conosco para que nós possamos lembrar dele, né? Estarmos juntos nesse momento é precioso, irmãos. Nós ainda temos liberdade para isso. Aqui no Brasil, quantos lugares não têm tido liberdade mais? Nem de se reunir, né? Nós temos que ser gratos por isso, né? E a presença de Deus é uma garantia de proteção divina. Lembrete do seu relacionamento de aliança com o povo. E não te assombres. Deus orienta a não se perturbar por assombros ou ansiedade, incentivando a crença da realidade no poder divino. Quantas vezes estamos assombrados, né, por coisas que têm acontecido, o mundo está muito difícil, né? As pessoas estão se tornando más demais, e a ansiedade muitas vezes tem tomado conta de nós, e nós queremos antecipar o que está por vir. Para que isso? Se o controle está na mão de Deus. Eu tento me convencer todos os dias, quando tenho minhas ansiedades. Está nas mãos do Senhor, o futuro a Deus pertence. Nós estamos aqui agora, daqui a pouco podemos não estar mais. E é por isso que nós devemos estar sempre na presença do Senhor, esperando que Ele mesmo faça a tua vontade sobre nós, sobre tudo que está por vir, por acontecer. Está na mão do Senhor, controle de tudo. Deus orienta a não se perturbar, não se assombrar, não ter ansiedade, né? Porque eu sou o teu Deus. A afirmação de que Deus reforça a singularidade, a exclusividade desse relacionamento, onde Ele age como um Deus ativo e intervém a favor do teu povo. Então é Deus mesmo. Nada além de Deus. Eu fortaleço e ajudo-te. Essa é a palavra do Senhor. Deus promete não apenas estar presente, mas também agir ativamente para fortalecer e sustentar o seu povo em meio às dificuldades.
Glória a Deus que nós temos esse Deus, nós conhecemos esse Deus. E se você quer conhecer mais, estude a palavra. Com a minha destra fiel. A destra, a mão direita, é um símbolo de poder e autoridade, indicando que a ajuda de Deus é poderosa, vitoriosa e assegura para aqueles que confiam nele. Então vamos confiar em Deus. Nesta manhã, se vocês entraram aqui, tristes, sobrecarregados, ansiosos pelo dia de amanhã, pensa, vamos entregar ao Senhor. Ele tem o melhor, nós somos filhos de Deus. Certeza que Ele tem o melhor. Talvez possa não ser aquilo que nós estamos esperando que aconteça, mas confia, porque Deus tem o melhor. Se não for amanhã, o que você quer que aconteça, espere em Deus, confie em Deus, que Ele vai te dar o melhor. Para nós pode ser que não pareça o melhor, mas confia. Quando for assim, ai Senhor, não foi isso que eu pedi, para e pensa. Fala, Senhor, Tu sabes o que eu quero, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu confio em Ti e espero em Ti. Em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos cantar um louvor. E eu queria que todos se levantassem. Vamos fazer uma dinâmica. Eu quero que o povo de Deus daqui vire para lá e o daqui para cá. E vocês vão declarar palavras de bênção sobre os teus irmãos. Daqui para lá. Se alguém sentir no coração a vontade de levantar e orar por alguém, sinta-se à vontade. Ok? Uma palavra, gente, vocês dão de bênção para o teu irmão. Deus te abençoe nesta manhã. Deus te prospere. Deus realize a tua vontade, conforme a vontade dEle. Em nome de Jesus, não fica. Pode declarar, pode falar alto. Eu declaro sobre a sua vida a bênção do Senhor, promessa do Senhor. Em nome de Jesus. Sempre atentos permanecem. Pode virar para cá e louvar o Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és
tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Podemos passar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus te procurou, te achou e já te chamou. Por isso vocês estão aqui nesta manhã. Deus conhece cada um pelo nome. Se vocês creem que Deus te procurou, Ele te achou e já te chamou. E Ele disse para você: não temas, porque eu estou contigo. Deus está com você em todas as circunstâncias e dificuldades da sua vida. Não importa quais são. Deus está contigo para te dar vitória, para te ajudar. Ele diz: eu te pego pela tua mão direita. Não tenhas medo, acalma-te e te esforça. Quem sabe você está um pouco cansado, desanimado. As lutas do dia a dia nos cansa, nos desanima. Falta fé. É difícil, mas Deus está com você. Ele te diz: eu te ajudo, eu te sustento. Confia na palavra. Leia a palavra, estude a palavra e ore a Deus. Esse é o nosso Deus. Nós vamos passar o nosso momento agora de ofertas, dízimos e ofertas. Vamos agradecer ao Senhor por isso também, porque Deus tem nos sustentado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua presença, Senhor, tão fiel. Obrigada, Senhor, pelo Teu sustento, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe em nossas vidas, Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos devolver, Senhor, um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Agradecido, Senhor, porque não tem faltado, Senhor, o necessário, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo cuidado, Senhor, que o Senhor possa estar sustentando a Tua casa, Senhor, com esses dízimos e ofertas, Senhor, que eles sejam, Senhor, usados, Senhor, conforme o Teu querer também, Senhor. Colocamos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, nos oriente, Senhor, o ministério, Senhor, que está à frente, Senhor, dessa oferta, Senhor, dos dízimos, Senhor, a administração desta igreja, Senhor, que tudo, Senhor, seja para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém.
o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei dos reis, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Vamos continuar em pé, que nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, para que o Espírito Santo dele seja sobre nós. Sinta o toque do Espírito na sua vida, amém? Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. E
eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, Declare que só Ele é só tu santo. és santo. Declare com todo o seu fôlego que Ele é santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Só Tu és santo, pelo Teu cuidado, Senhor. Nós te somos gratos. Que nós possamos sentir nessa manhã o toque do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre o Seu povo, vem sobre a igreja, Senhor. Nós ansiamos, Pai, pelo Teu Espírito sobre nós. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Senhor, vem sobre nós. Nós podemos sentir o toque do Teu Espírito, Senhor. Que o nosso coração e a nossa mente estejam focados em Ti, na Tua paz, na Tua alegria para os nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor faz por nós, Pai. Deixa o Teu Espírito vir sobre nós, Pai. Que nós possamos estar abertos para receber o toque do Teu Espírito nessa manhã. Teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo ama-te. O que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Tua presença continue, que o Teu Espírito seja sobre nós aqui, Pai. Obrigado, o Senhor é bem-vindo. Essa casa é sua, Pai, esse lugar é seu. O Senhor é bem-vindo aqui. Enche as nossas vidas, Pai. Enche as nossas vidas. Sobre nós, Senhor. Senhor, seja o nosso respirar. Senhor, seja o nosso sopro de vida, Senhor. Deixa o meu respirar. Deixa o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E
no seu coração. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem Perdido estou sem ti. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Sem ti nós estamos perdidos, nós não somos nada sem ti, Pai. O Senhor é o nosso respirar. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor nos encontrou. O Senhor nos achou. Nós te somos gratos, Pai, porque o teu Espírito é conosco. Nós temos sede de ti, nós te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito seja sobre nós em todo momento, em todo lugar, Pai. Que nós possamos sentir a tua presença, Pai. Que o Senhor esteja nos guiando, nos orientando, Pai. Nós precisamos do teu Espírito sobre nós. Nós estamos sedentos do teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Vem neste lugar, enche o nosso povo, enche essa igreja, Pai. Nós te pedimos, Pai. Nós estamos sedentos da tua presença, de estar em comunhão contigo, Pai. De ter intimidade contigo, Senhor. Que o Senhor nos toque, para que nós possamos ser teus, que nós possamos estar focados somente em ti, Pai. Porque só tu és importante para a nossa vida. Só o Senhor é a nossa vida. O Senhor é tudo para nós, Pai. Nós te pedimos, vem Espírito sobre a igreja, vem sobre nós. Recebe o nosso louvor, Senhor, no trono da tua graça. Recebe o louvor do teu povo que está reunido em toda a face da terra para te louvar, para te adorar, Pai. Porque só tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abre os nossos corações, as nossas mentes para ouvir a tua mensagem, o que o Senhor tem para os nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Você pode depois se assentar. Eu quero chamar a Laurinha junto com a Beth aqui. Hoje nós temos só a Laurinha de Kids. Vai ser professora particular, diferenciado negócio. Que benção, queridos. Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça. Obrigado pela vida da Laurinha que está aqui hoje. Obrigado, Pai, pela vida da Beth, que preparou, Deus, um estudo para ela. E nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que
a sua glória, a sua graça possa estar com elas neste tempo, Deus. Que o teu Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, possa ministrar sobre elas, para que Laurinha possa crescer no Senhor, na glória do Senhor. E queremos clamar também, Senhor, por todas as crianças da nossa igreja, Deus. Aquelas que estão faltando, aquelas que não estão aqui hoje. Nós queremos clamar em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar sobre elas também, Pai. E eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, para que elas continuamente possam crescer na tua graça, no seu poder, na vida do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, crendo no teu Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos? Nós que estamos aqui, eu quero conversar com os irmãos sobre algo que o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração, sobre uma perspectiva de muitas vezes nós olharmos algumas perspectivas, alguns ambientes e não desfrutarmos dos princípios que Deus nos traz na sua palavra, na sua graça. Quem tem acompanhado os devocionais dos nossos grupos, você tem visto constantemente que uma das palavras tem sido citada assim muitas e muitas vezes, que é a nossa capacidade de saber fazer escolhas sábias, de saber mediante a palavra de Deus continuamente encontrar o que é essencial e primário para que nós possamos então avançar no reino da glória de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos sobre como então nós precisamos e podemos ou devemos começar da maneira certa. Eu tenho aprendido de Deus que se nós não começamos da forma certa, depois nós teremos ou geraremos ambientes de grandes problemas na frente. Quando a gente começa, eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de ver obras começando, ou umas perspectivas. Meu pai na pintura, ele me ensinava um princípio que era excelente, que eu trago para a vida, que se você não preparar o ambiente primeiro, não adianta você jogar tinta na parede, porque daqui a pouco a tinta vai ser destruída pelo ambiente não preparado. A estrutura, e é o que gasta mais tempo. Meu pai sempre falava que pintar era fácil, tacar tinta na parede é a parte mais tranquila do mundo. O que dá mais trabalho é você preparar as coisas. Na nossa vida, como é em ambientes na área civil, na área da construção civil, ou em outras áreas, todas as áreas, a parte principal da nossa vida é a gente aprender a começar as coisas da maneira correta. É aprender a alinhar as coisas para começarmos da maneira correta. Então hoje nós vamos falar sobre como nós, e se queremos começar certo, nós precisamos aprender a mergulhar na presença de Deus. Esse tema nós iremos falar depois algumas vezes sobre o mesmo tema. Então se você perceber que nós estamos falando sobre, continuando o mesmo tema, é que Deus, ao ministrar ao meu coração sobre essa perspectiva, Ele me falou sobre 4 princípios que são essenciais para nós, mergulhados na presença, conectados com a família, fortalecidos pelo Espírito e focados no propósito. São 4 princípios que nós conversaremos todas as oportunidades que eu tiver de estar aqui, mergulhados, conectados, fortalecidos e focados. E hoje nós falaremos sobre como então precisamos alinhar a nossa vida para começar da maneira certa. E aí eu lembro do texto de Jesus ao olhar para os seus discípulos em Mateus 6, e no verso 31, 33, ele vai falar sobre aquelas preocupações da vida. E no 33 ele resume todo o texto que ele estava falando naquele sermão do monte. Ele fala: olha, entenda uma coisa, vocês precisam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. E sendo bem direto com os irmãos, a primeira perspectiva que nós precisamos entender na nossa vida, e a primeira coisa que precisa estar alinhado no nosso coração, é que a presença de Deus é a nossa única e exclusiva fonte de vida.
Esse talvez seja a grande crise que muitas vezes as pessoas trocam e perdem essa perspectiva. Tinha um pastor que eu gostava demais, que ele falava que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Então, o que a gente mais precisa fazer é encontrar o que é o centro da nossa vida e colocar ele como centro da nossa vida. Mas preste atenção que muitas vezes nós invertemos essa lógica. Às vezes nós sabemos o que é principal para nós e Deus é principal para as nossas vidas. Mas às vezes nós colocamos outras perspectivas ou outras questões em outros lugares. E aí está o resumo da frustração. Nos frustramos porque não colocamos a coisa principal no lugar principal e não vivemos a partir dessa perspectiva. E ao olharmos para isso, e ao afirmarmos que a presença de Deus é a nossa fonte de vida, nós somos então levados a ser mexidos pela vida do salmista. Salmo de número 92, do verso 12 ao 15, o salmista vai dizer assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quando nós olhamos para essa perspectiva, o salmista então, ele está firmando o nosso coração na essência do que é principal para nós. Quando nós declaramos que a presença de Deus, ela é a fonte principal para as nossas vidas, nós somos e olhamos para o que o salmista está dizendo. Ele diz: olha, quando nós formos plantados na casa do Senhor, nós floresceremos, independente dos tempos, das estações, das dificuldades e das crises que podem estar ao nosso redor. E esse é um princípio que a palavra de Deus estabelece sobre si, ao Deus declarar claramente que não existe vida verdadeira a não ser na sua presença. Não existe florescermos verdadeiramente sem estabelecermos o Senhor como primário no nosso coração. E esse princípio, essa essência, nós encontramos na natureza. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que tudo que floresce ou que frutifica, frutifica porque está plantado no lugar da onde ele foi feito para viver. As plantas, se você tirar uma planta da terra, você vai perceber, eu não sei quantos já tentaram usar aquelas plantas e colocarem elas nas águas, elas não florescem da mesma forma. O processo não é o mesmo, ela tem uma sobrevida, muitas vezes fica até bonitinho, mas não é o lugar onde ela era plantada, ela foi feita para estar. Os peixes, se estiverem fora d'água, não sei quantos já tentaram criar peixe no aquário, gente. Eu era especialista em matar peixe no aquário. Eu dava comida demais para aquele abençoado, eles sempre morriam no aquário. Mas uma coisa interessantíssima é que o peixe é quando ele está no rio, quando ele está no mar, e é completamente outro quando ele está no aquário. Mesmo nos aquários melhores possíveis, com as maiores tecnologias, ainda assim tem uma grande perca da sua perspectiva, da sua essência. Nós também, seres humanos, quando olhamos para a nossa própria vida e estabelecemos que o Senhor é primário, nós estabelecemos que o Senhor é primário e que floresceremos nele, porque nós exatamente fomos criados por Deus, somos dependentes de Deus, é Ele que é a nossa fonte de vida. Por isso que quando a palavra de Deus em Romanos 3:23 vai descrever que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna, ele está estabelecendo o princípio que no Éden era primordial para o ser humano. Porque se você entender e olhar no Gênesis a mentira da serpente, ela olha para o ser humano e ela fala: olha,
Deus, não é que Deus não deixa você comer esse negócio que ele acha que você vai morrer, mas é porque você será igual a Deus. Mas preste atenção, o ser humano em Deus, com a vida em Deus, ele tinha a imagem de Deus, ele correspondia à imagem de Deus para aquele ambiente. Devia ser uma coisa linda, gente, os homens, como naquele ambiente, Adão e Eva poderem se comunicar com os animais, poderem representar verdadeiramente a Deus na terra. Era como se os animais, ao vissem, ao enxergarem Adão e Eva, enxergavam a imagem do próprio Deus revelado naquele ambiente. Mas a serpente os engana e fala: olha, quando você comer, você vai ser igual a Deus. É o mesmo engano que o diabo tenta fazer e colocar no nosso coração até hoje. Quando ele diz: olha, quando você fizer isso, aí você vai ser feliz. Quando você fizer aquilo, quando você tiver um carro do ano, a casa do ano, o ambiente do ano, o trabalho do ano, o salário do ano, aí você será feliz. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a verdadeira forma de florescermos e frutificarmos é quando entendemos que nós fomos criados para Deus e dependemos dessa essência. Além disso, nós precisamos entender que nunca viveremos uma vida abençoada e frutífera de verdade fora da presença de Deus. As pessoas do mundo são um exemplo claro disso. Muitas pessoas que às vezes têm muitos recursos, muitas pessoas que às vezes têm muitas coisas, mas quando você olha no interior, as pessoas são pobres, são carentes de sentimentos, de emoções, de pessoas confiáveis, são carentes, sofrem dores terríveis. Às vezes nós encontramos quando você dá um Google e você pesquisa e fala: olha, quais são os 10 movimentos menos alcançados no mundo, você vai olhar que os super ricos são uma dessas classes. E é muito interessante a gente olhar para essa perspectiva, porque nós olhamos que eles são os que na maioria das vezes precisam muito, porque a gente olha as pessoas que têm muito dinheiro, e muitas das vezes eles são tão pobres, e ele tem somente o dinheiro. Eles são pobres de relacionamentos profundos, eles são pobres de vida, eles são pobres da presença de Deus. E quando nós olhamos, eles não frutificam, porque eles estão na prática vivendo exatamente o que a palavra de Deus nos diz. Jesus, ao dizer em João 15, ele descreve algo para nós. Espera aí que não passou, gente. Jesus em João 15, ele descreve algo para nós, ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, e se eu sou a videira, vocês são ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada ou não podem fazer coisa alguma. Jesus então estabelece este princípio, nós precisamos entender isso. Nós não colocarmos o Senhor como prioridade, como a coisa principal no nosso coração, nós não entenderemos que é nele que nós fomos feitos, é ele que nos dá vida, e nós não entenderemos que nós não floresceremos sem ele. O Senhor precisa ser continuamente a coisa principal no nosso coração, precisa ser continuamente a essência que nos dá vida. Isso corresponde com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e é muito bom podermos enxergar nessa perspectiva, porque quando colocamos o Senhor como prioridade do nosso coração, nós enxergaremos também que a presença do Senhor é a nossa, ou é a melhor escolha que temos. Quando nós olhamos para isso, é o que nós enxergamos cotidianamente, quando colocamos o Senhor como essência da nossa vida, nós também entenderemos que o Senhor é a nossa melhor escolha. E aí a palavra de Deus nos ajuda. Quando Jesus encontra com um encontro que nós sabemos, falamos isso na quinta-feira no nosso estudo bíblico, quando Jesus encontra na casa de Lázaro, e junto com Maria e Marta, todo aquele cenário, aquela história que nós sabemos e conhecemos,
Jesus então olha para Marta e nos convoca a termos a mesma atitude que Maria teve naquele momento, quando ele diz: Jesus e seus discípulos seguiram em viagem, chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada, enquanto eu faço todo o trabalho. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quando nós olhamos na perspectiva do Senhor, nós até conversamos sobre isso na quinta-feira. Nós entendemos que o serviço faz parte de muitas vezes nós honrarmos a Deus, mas o serviço não pode trocar a nossa essência, que é um relacionamento com Deus. Não adianta nós fazermos muitas coisas para Deus, não adianta sermos bons em muitas atividades, se nós deixarmos o relacionamento de Deus se esvair no meu tempo, se nós perdermos a perspectiva do relacionamento com Deus. E aí então nós entendemos que a presença de Deus é a melhor escolha e o maior tesouro que alguém pode ter na vida. Todas as vezes que mudarmos essa perspectiva e tentarmos procurar outros tesouros, nós nos encontraremos sobre essa perspectiva clara que o Senhor tem para nós. Não existe em nenhum momento, ou não existe em nenhuma perspectiva a capacidade ou o ambiente melhor para nós nos encontrarmos a não ser a presença de Deus. A presença de Deus deve ser a essência de tudo que desejamos. Porque, gente, nós vivemos a vida. Eu lembro de uma frase de um autor antigo, de um livro que nem se fabrica mais, mas ele escrevia algo muito interessante. Ele falava assim: Deus, não permita que eu perca o meu relacionamento contigo. Não permita que eu viva uma vida rendida e prostrada aos teus pés, porque senão as coisas que eu farei a partir disso serão feitas na minha própria carnalidade, e as pessoas não são obrigadas a me aguentar agindo pela minha própria carne. E aí o contexto desse livro vai dizer que essa pessoa, ele era alguém irritadiço, alguém mais explosivo. Então ele, ao escrever uma das suas orações, essa era uma oração que ele fez a Deus, ele disse: Deus, não me deixe sair deste lugar, não me deixe perder a tua presença, porque eu sei que sem a sua presença, nada que eu faça, nada no meu cotidiano vai gerar vida na vida das pessoas. E nós precisamos entender que a presença de Deus é a nossa melhor escolha em todo tempo, e deve ser o nosso maior tesouro. Quando nós falamos de tesouro, nós entendemos o que o próprio Jesus descreve, quando ele vai falar sobre a pérola de grande valor. E é interessante, gente, que pérola não serve para muita coisa. Eu ia falar que não serve para nada, mas é bonita pelo menos. Mas fora isso, não serve para quase nada. Mas quando nós olhamos a perspectiva de Jesus usando a pérola de grande valor, que um homem ao achar, ele entrega tudo, ele está dizendo: olha, o tesouro de Deus é algo que nós precisamos entender, que não só é belo, não só é gracioso, mas também embeleza a nossa vida, também transforma a nossa realidade, nos deixa mais belos, formosos pela graça dele. E aí Jesus vai falar que nós temos esse tesouro, nós precisamos viver continuamente sobre essa perspectiva. E ainda nós precisamos entender que a palavra de Deus nos diz em Tiago 4,8, quando
O autor Tiago, ele escreve, ele diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Se existe um princípio que na Bíblia e no Novo Testamento é ainda mais essencial para nós, é a perspectiva de que Deus nos alcança pela sua graça, como cantamos. Ele que nos enxergou, Ele que nos resgatou, Ele que nos deu uma nova vida. Nós estávamos perdidos e fomos achados pelo nosso Senhor. Mas a partir desse momento, Deus também nos convoca para respondermos de forma ativa a esse amor, a essa graça, porque temos o Espírito dentro de nós e continuamente o Espírito Santo nos desperta, nos alinha e nos faz viver uma vida mais próxima dele. Eu não sei quantos já tiveram a experiência, eu acho que todos já tiveram essa experiência de algum momento estar desconexo de alguma coisa de Deus, ou estar tomando uma decisão importante, ou estar fazendo um pecado, e aí você ser alertado por Deus, o Espírito Santo de Deus te dar aquele mão, e aí você olha e fala: meu Deus, vou fazer isso não, melhor não. Muitas vezes nós não entendemos que precisamos continuamente viver mediante essa perspectiva do Senhor para nós. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele deseja ser achado e encontrado por nós. Tiago escreve isso, Atos vai dizer a mesma coisa, quando diz: olha, fomos criados para buscarem a Deus, Atos 17:31, embora Ele não está longe de nós, como se nós tateamos, pudéssemos achá-lo. Quando nós olhamos para essa perspectiva, entendemos que a nossa atitude, ela de correspondência a Deus, ela nos leva a um relacionamento mais profundo no Senhor. Quando nós olhamos para essa perspectiva, nós entendemos que muitas vezes as pessoas não enxergam, não vivenciam da graça do Senhor, da presença do Senhor, porque não se envolvem nesse relacionamento, não se envolvem nessa vida de um relacionamento com Deus. E o Senhor está sempre à disposição para nós. O Espírito Santo continuamente nos convoca para estarmos neste lugar, mas existem ambientes que nós precisamos acessar em Deus, que nós precisamos nos dispor em Deus. Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ao escrever à igreja de Éfeso, ele diz exatamente isso. Ele diz: olha, eu oro por vocês, para que vocês possam conhecer e adentrar a grandeza do amor, da largura, do cumprimento, da expectativa, da presença de Deus, e vocês sejam cheios de toda a glória de Deus. Quando nós olhamos para isso, muitas vezes nós somos especialistas em buscarmos outras coisas, nós somos especialistas em termos outras prioridades, não fazemos o que o próprio Jesus nos lembra em Mateus 6, e a palavra do Senhor desde o Antigo Testamento, em 1 Samuel 2,30, o Senhor diz: olha, eu honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezarem serão tratados com desprezo. O outro texto de 2 Crônicas, a palavra do Senhor também diz: o Espírito de Deus veio a Azarias, filho de Obed, e ele saiu para encontrar com Asa. Ele disse: escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Um outro ambiente desse mesmo texto: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E aí nós olhamos o texto de Jeremias 29, que nós gostamos muito. Eis que o Senhor vai dizer, desde o versículo 11, que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E aí no verso 14 ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos lembrar que Deus não faz em nenhum momento acepção de pessoas. Deus em nenhum momento faz acepções das nossas vidas.
mas com toda certeza, pela palavra de Deus, nós lembramos que Deus faz acepções de atitudes. Deus faz acepções das pessoas e das formas como elas agem. Desde Maria a Marta, quando Jesus fala, olha Maria, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é essencial. E até em toda a perspectiva do Novo Testamento, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz, olha, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. E num outro texto em Gálatas 6, Paulo também escreve dizendo, olha, vocês precisam entender que de Deus não se zomba. Se vocês plantarem na sua própria carne, vocês colherão na própria carne, mas se vocês plantarem em Deus, colheremos também em Deus e na graça de Deus. E aí então voltamos para o texto de Jesus, onde Jesus nos lembra e nos convoca continuamente a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a essência de tudo que precisamos fazer continuamente na nossa vida. Precisamos então entender que não são as bênçãos que devemos buscar, mas precisamos buscar o abençoador e permanecer na sua presença. Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam, como diz a sua palavra. Mas nós não estamos aqui pela bênção, nós não somos interesseiros de chegar a um lugar simplesmente pelas bênçãos de Deus, mas nós precisamos estar aqui pela presença do próprio Senhor. O Senhor é a fonte da nossa vida. Então a decisão principal que precisamos tomar continuamente na nossa vida é que nós precisamos buscar a presença de Deus. A essência de tudo que temos, como cantamos, que o Senhor é a nossa fonte de vida, Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso ar, Ele é tudo o que temos e que somos. E nós precisamos continuamente viver essa graça relacional do Senhor Jesus. E aí, como última frase, nós precisamos aprender continuamente a não nos conformarmos com um lugar de mediocridade, de apenas ouvir falar e ter um relacionamento superficial com Deus. Mas nós precisamos continuamente mergulhar em Deus, ter nele a nossa fonte de vida, entendermos que assim como os peixes não vivem fora d'água, assim como as árvores somente sobrevivem fora do seu ambiente natural, nós simplesmente sobreviveremos sem a presença de Deus e sem mergulharmos na presença de Deus. E se eu e você queremos então começar certo, nós precisamos tomar a decisão de buscar ao Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos tomar a decisão de corresponder ao chamado de Deus para nós, de corresponder à essência do Senhor para nós. Ele nos chama, Ele nos ama, Ele nos convida para esse relacionamento, e Ele está à nossa espera para que nós possamos nos aproximar dEle, e Ele se chegará a nós, como diz Tiago, chegai-vos, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Essa é a essência de tudo que nós precisamos como cristãos. Nós queremos então começar certo, nós precisamos aprender a rever no nosso coração o que tem às vezes tomado lugar do Senhor, o que tem às vezes tem sido prioridade para nós, ou quais são as nossas prioridades. Às vezes nós somos especialistas em colocar outras coisas, e nós precisamos a partir disso continuamente alinhar a nossa vida em todo tempo, em todos os dias, para que o Senhor seja a essência principal das nossas vidas, seja tudo que temos e que somos. Eu quero orar com vocês, meus irmãos, e ao orar eu quero clamar para que o Espírito Santo possa nos fazer viver em todo o tempo a perspectiva da graça do Senhor, a perspectiva da vida do Senhor, e para que nós possamos em todo momento começarmos do jeito certo, porque nós sabemos que em Deus, na graça de Deus, se o Senhor estiver conosco, nós viveremos e manifestaremos o seu poder da sua glória. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se você puder colocar a mão no teu coração, e eu quero te convidar a orar comigo nessa manhã, eu quero te convidar a orar comigo nesse tempo. Se o Espírito Santo
ministrou alguma coisa específica sobre você que você precisa abandonar, ou que você precisa mudar, ou que você precisa rever alguma questão específica no seu coração, esse é tempo de nós nos comprometermos com o Senhor. Este é um tempo de nós declararmos para o Senhor, dizer: Senhor, nós não vamos mais fugir da Tua presença. Nós não vamos colocar outras coisas no lugar do Senhor no nosso coração. Nós não vamos corromper a Tua presença no nosso coração, mas nós queremos verdadeiramente começar da forma certa. Nós queremos verdadeiramente começar sobre o princípio certo. Viver uma vida que exalte ao Senhor e te adore todo o tempo, Pai. Por isso nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós clamamos ao Teu Espírito Santo neste momento. Que o Senhor possa ministrar vida e graça sobre nós. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar ao Senhor, porque sabemos, Pai, que a Tua presença continuamente, pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós, está disponível para que nós desfrutamos de um relacionamento primordial e contínuo com o Senhor. E nós queremos clamar como Tua igreja, Senhor, que continuamente o Senhor seja a coisa principal do nosso coração. Que nós não tenhamos, Deus, outro alvo, outro foco, outra perspectiva, a não ser primariamente buscar ao Senhor e a partir do nosso relacionamento com o Senhor, vivermos uma vida que continuamente te exalta, Pai. Espírito Santo, nós não queremos viver uma vida com perspectivas equivocadas de quem é o Senhor. Nós não queremos viver uma vida com perspectivas equivocadas dos princípios que o Senhor estabelece para nós. Pai, nós não queremos, Deus, viver uma vida longe do Teu amor e da Tua graça. Nós não queremos viver uma vida longe da Tua presença e da Sua vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar nesse momento, que o Senhor possa nortear as nossas decisões, as nossas vidas, e que verdadeiramente o Senhor possa ser o maior tesouro que temos, Senhor. O Senhor possa ser a maior riqueza que podemos alcançar. Que verdadeiramente o Senhor possa nutrir vidas sobre nós, Pai. Nos ensina, Deus, seja no trabalho, seja na família, seja em todas as perspectivas, em todos os lugares que estamos, nos ensina a começarmos da maneira que o Senhor deseja que começamos. Nos ensina a seguirmos os Teus princípios, a seguirmos a Sua glória, a Sua graça. Que o Senhor verdadeiramente seja a nossa primeira escolha, o nosso primeiro anseio, nosso primeiro desejo, e aquele que então determina e direciona todas as outras coisas, Pai. Que Teu Espírito continuamente nos fale conosco, Teu Espírito continuamente tenha liberdade para nos instruir, e que a Tua presença possa nos levar verdadeiramente a viver a Sua graça e o Seu poder, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, clamamos pela Sua glória e pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Quem pode chamar, por favor, as crianças? Chamando o Ministério do Louvor para estar aqui. Palavra do Senhor, e nós nos preparando para a ceia do Senhor. Ela nos convida. E Paulo, ao começar o texto de 1 Coríntios 11, no primeiro versículo, ele diz: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí então ele continua algumas perspectivas a partir disso, e no verso de número 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor e que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, e ele diz: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter ceado, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Perspectiva da ceia talvez seja o ambiente principal que nós temos como cristãos. E a ceia é um grande convite de Deus.
E o convite que Deus faz a nós é para lembrarmos do seu sacrifício, da sua morte que nos transforma. E ao lembrarmos dessa perspectiva, revermos também o nosso próprio coração. E eu sempre gosto de lembrar sobre essa perspectiva. Às vezes você precisa continuamente rever isso. A ceia é aberta, não é da igreja metodista. Ela é de todo aquele que deseja viver um relacionamento com Deus. E o único impedimento que nós temos é se nós estamos ou em desacordo com Deus. E aí, pela graça dele, nós podemos pedir perdão e sermos perdoados pela graça dele. Ou se nós estamos em desacordo conosco mesmo, que às vezes nós estamos com algumas crises, e aí nós podemos falar: Deus, me perdoa, me ajuda, me transforma e me faça viver essa nova vida. E aí nós temos liberdade para comermos da ceia do Senhor. Ou se estamos em desacordo com os nossos irmãos. E aí quando estamos em desacordo com os nossos irmãos, a palavra de Deus nos dá orientações sobre isso. Ela fala: olha, se você vai entregar oferta e você está em crise com o seu irmão, deixa a oferta no altar, vá e se reconcilie com o seu irmão. E como eu sempre gosto de lembrar, às vezes a reconciliação não é uma obra que depende da gente, às vezes não depende do nosso coração. Mas às vezes a falta de perdão, de reconciliação nos magoa e nos adoece por dentro. E aí então nós precisamos clamar a Deus para que Ele tire essa mágoa e nos ajude a viver em paz com todas as pessoas, mesmo em meio às dificuldades e às lutas. Nós, então, ao clamarmos a Deus, nós somos acolhidos por sua graça novamente. Nós somos acolhidos pela sua presença e podemos com liberdade vivenciar esse momento ímpar e especial na presença de Deus. Então nós queremos viver essa perspectiva por meio da graça de Deus. Queremos e desejamos viver essa perspectiva por meio do amor e da presença do Senhor. E eu quero convidar hoje um casal que normalmente não estão aqui juntos, né? Eu quero convidar a Bia e o Edu para estar aqui nos ajudando nesse tempo de ceia. Alguém vai lá cobrir a Bia no momento no passar as músicas. Eu quero te convidar, meus irmãos, a orar e estender as suas mãos para nós consagrarmos os elementos do pão e do cálice nesse tempo. Pai, obrigado, Deus, pela sua presença. Obrigado, Deus, pelo seu amor, e obrigado pela essa oportunidade que temos de celebrar a ceia do Senhor, Pai. Nesse momento nós queremos clamar pelo nosso próprio coração, que às vezes tem dificuldades, ou está em pecado, ou está com algum rancor. Nós queremos clamar, Espírito Santo, nos ajude nesse tempo. Liberamos, Deus, tudo isso na tua presença, lançamos sobre o teu altar e clamamos para que a tua graça esteja sobre nós. E nós queremos clamar nesse momento que o teu Espírito Santo possa nos dar a rica oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Por isso nós consagramos a ti o pão, o cálice, queremos te adorar por esse tempo, Deus. E queremos clamar, Senhor, que a tua presença possa estar e permanecer conosco neste momento, ó Pai. E que em nome de Jesus a sua vida e o seu amor possa ser contínuo sobre os nossos corações. Amém, Jesus. E amém. Então se coloque de pé, queridos. E juntos nós podemos adorar ao Senhor. Então, como nós sempre fazemos, as crianças vêm primeiro, quando nós começarmos a cantar, e depois os adultos também podem vir para esse ambiente. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Podemos declarar imerecida vida, Senhor. Imerecida vida, Graça. de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, queridos. Nós nos aproximamos deste lugar pela graça de Deus. Por essa graça, por essa presença, nós temos a oportunidade de cear ao Senhor. Celebrarmos com os nossos irmãos, com alegria e com vida. Então comamos e bebamos com a alegria do Senhor e sobre a graça de Deus sobre nós. Pai, nós te exaltamos, Deus, nós louvamos ao teu nome, te engrandecemos por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, porque sabemos que é favor do Senhor, é graça do Senhor sobre nós. Nós agradecemos a sua bondade, a sua beleza, a sua bondade conosco, Deus, e a sua misericórdia para nós.
E nós queremos clamar mesmo, Espírito Santo, que a vida do Senhor derramada naquela cruz seja também e gere vida em nós, alegria em nós e a presença constante do Espírito em nós, Pai. Nós queremos clamar, Deus, porque sabemos que é o Teu Espírito Santo que norteia as nossas vidas. É a Tua presença que norteia os nossos corações. E em nome de Jesus nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, para que essa vida, essa alegria possa continuar conosco e permanecer em todo o tempo. Esse é o nosso clamor, a nossa gratidão ao Senhor, ó Pai. Amém e amém. Você pode se assentar. Você pode se assentar por um instante, meu irmão. Passando para os nossos avisos, querido, você tem tanto a possibilidade de ter o nosso boletim digital. E aí, se você olhar o nosso boletim, você pode, não está no grupo ainda, você pode entrar por um desses QR Codes espalhados aí pelas nossas cadeiras. Vai te direcionar ou para o grupo ou para uma mensagem para mim, e aí eu te adiciono ao grupo logo depois. Então você tem essa possibilidade. E os nossos avisos estão no nosso boletim. Também nós temos a oportunidade de desfrutar desse tempo, né? Terça-feira, nossa reunião de oração tem sido uma bênção, seja ela presencial ou online, as duas perspectivas têm sido abençoadoras. Na quinta temos o nosso estudo bíblico, continuaremos a falar sobre avivamento, tem sido uma bênção. Estamos na lição 5, você pode se preparar para estar conosco também. No domingo teremos a oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Tivemos o nosso grupo pequeno agora, nesse final de semana, na sexta-feira que passou. E o próximo grupo pequeno já vai ser numa dinâmica diferente, que é a dinâmica do multilocal. Então, se você perceber lá no nosso boletim, você já vai ter essa perspectiva. Então, nós inicialmente, a ideia é que cada vez, quanto mais crescermos e quanto mais pessoas tivermos, nós tenhamos em mais locais possível, para que nós alcancemos também os nossos vizinhos, para que nós possamos alcançar aqueles que estão perto de nós. Então você é incentivado e motivado a convidar também os seus vizinhos, as pessoas que estão ao seu redor. Você pode e deve convidar os seus amigos e vizinhos para estarem conosco, também na perspectiva do multilocal. Então você vai ver no nosso boletim que no dia 17, se eu não me engano, que você conhece, na próxima sexta, nós já teremos o nosso primeiro multilocal, seja lá em Jaguariúna, na casa da Eliana, nossa irmã Eliana e nosso irmão Rogério, ou na minha casa da Amanda. Nós teremos essas duas perspectivas de multilocal, e aí nós vamos continuar avisando. Se você tiver alguma dúvida, nos pergunte também sobre isso, que vai ser uma bênção. E na próxima semana estaremos aqui para cultuar ao Senhor, mais uma vez buscarmos a face de Deus, amém? Coloque de pé, queridos, vamos encerrar o nosso culto, clamando pela bênção do Senhor sobre a nossa semana. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de celebrar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, Pai, porque é graça, é favor do Senhor sobre nós. E nós queremos clamar neste tempo, que o Senhor possa continuar conosco, Deus. Que a Tua presença, a Sua vida possa continuar com cada um de nós. Que os nossos corações possam estar contentes, alegres, felizes, inteiros, Senhor, conosco. E assim como a palavra do Senhor descreve, que nós possamos mesmos florescermos, porque estamos plantados no Senhor, alicerçados na Sua glória, na Sua graça. Pai, abençoa a nossa semana, Deus. O Senhor sabe os desafios, as lutas, os livramentos e tudo o que nós viveremos nessa semana. Nós queremos clamar que o Senhor possa dirigir os nossos passos, que o Senhor possa nos ensinar a contar os nossos dias, para que possamos viver em sabedoria, e que em todo tempo a Tua presença possa sustentar e ser o sustento que temos diariamente. Pai, sê conosco em todo tempo, e nós clamamos, crendo no Teu poder e na Sua glória. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão, a consolação, andar diário com o Espírito Santo de Deus, esteja e permaneça sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. E até nos encontrarmos novamente, que essa paz, essa vida, essa alegria possa nos fazer florescer na graça do Senhor, na presença do Senhor nosso Deus,
Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Declare isso pro irmão que está ao teu lado. Levante sua mão e declare isso para ele. Que Deus devolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Se abra sua frente, o vento sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus devolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,